Vamos iniciar essa aula com uma situação-problema, que diz o seguinte: considere um observatório localizado no ponto dentro de uma floresta. Então aqui está a floresta, aí tem um observatório aqui que nós vamos destacar aqui embaixo. Um guarda florestal avista 2 focos de incêndio nas proximidades. O foco A está localizado a 130 metros de distância do ponto de observação. Então está aqui o foco A, ele está localizado a 130 metros desse ponto de observação. O foco B, esse aqui embaixo, tá? Nós estamos destacando aqui embaixo, a 220 metros também do observatório. Então aqui é uma distância de 220 metros. O guarda florestal já sabe que o ângulo formado entre as direções dos 2 focos de incêndio é 60 graus. Então esse ângulo aqui formado pelas direções em relação ao foco A e foco B, isso aqui é igual a 60 graus. Isso aqui ele já sabe, ele já calculou esse valor. E precisa saber qual é a distância entre os focos A e B. Então ele quer saber qual é essa distância que tem entre os 2 focos. Para resolver essa questão, gente, não tem condições de você utilizar a lei dos senos. Por quê? Porque a lei dos senos ela depende de 2 valores dos ângulos internos. Ó. Nós só temos um aqui. Se esse ângulo vale 60 graus e a soma dos ângulos internos é igual a 180, a única coisa que a gente sabe é que a soma desses 2 ângulos aqui é igual a 120. Para somar com esse dá 180. Por exemplo, se aqui for 20, aqui vai ser 100. Se aqui for 30, aqui vai ser 90. Então não tem como nós sabermos isso. Ou seja, a lei dos senos não dá para você aplicar aqui nessa questão para resolver. Então nós vamos ver, gente, a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte: em todo triângulo, então vamos tomar esse triângulo aqui embaixo, de lados Azinho, Bzinho e Czinho, o quadrado da medida de qualquer um dos lados, então nós temos essa primeira relação aqui, ó, o quadrado da medida de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados, diminuída do dobro do produto da medida desses 2 lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então essa primeira relação aqui se refere ao lado A, o ângulo o A ao quadrado, não, o quadrado de um dos lados, é igual à soma do quadrado dos outros 2, ó, o B e o C ao quadrado, diminuído de 2 vezes o produto dos 2 lados, B e C, vezes o cosseno do ângulo que é oposto a esse lado. Ó, se o lado A aqui, o ângulo aqui é A, que é o cosseno dele. Você pode também aplicar em relação ao lado B, ficaria essa relação aqui, ou em relação ao lado C. Ou seja, a lei dos cossenos ela é formada por essas 3 relações aqui referentes a cada um dos lados. Ok? E é essa relação da lei dos cossenos que nós vamos usar para resolver a situação-problema. Então, voltando à situação-problema, a mesma situação lá, nós vamos... Aquele desenho lá que nós colocamos já está em forma de esquema matemático, é um triângulo. Aqui do observador para o foco A é 130, do observador para o foco B é 220, e o ângulo formado entre eles é 60 graus. Eu quero saber esse valor do D. Gente, ali na questão anterior, nós vimos 3 relações lá, mas na verdade é só uma. Você escolhe um lado, por exemplo, se você escolhe esse lado aqui, vai ser o quadrado dele relacionado com o cosseno desse ângulo que é oposto a ele. Então nós vamos escrever assim, ó, aqui é a fórmula que representa a lei dos cossenos. Esse A aqui ele pode ser representado por qualquer uma desses lados. Então vou colocar aqui, ó, no D ao quadrado é igual o quadrado, a soma do quadrado dos outros 2 lados, ó, 130 ao quadrado mais 220 ao quadrado, diminuído de 2 vezes o produto dos lados, 130 vezes 220, multiplicado com o cosseno de 60, que é o ângulo que está oposto a esse lado D. Então, resolvendo aqui, ó, D ao quadrado é igual 130 ao quadrado dá 16.900. 220 ao quadrado é 48.400. Aí menos 2 vezes 130 vezes 220 dá 57.200. Cosseno de 60 graus é 0,5, tá? Pela tabela. Somando aqui, ó, 16.900 mais 48.400 vai dar 65.300.
menos, multiplicando aqui, 57.200 vezes 0,5 vai dar 28.600. Subtraindo aqui os 65.300 menos os 28.600, isso aqui vai dar 36.700. Aí nós vamos tirar a raiz dos dois lados, ó, a raiz desse lado e desse. A raiz de d ao quadrado é o próprio d, e a raiz de 36.700 vai dar 191,57 metros, que é a distância que tem entre os dois focos. E aí nós resolvemos a situação problema utilizando a lei dos cossenos.